Bem, acredito que já estamos em direta, estamos online e ao vivo e a cores em mais uma live aqui da nossa quarentena, tá certo? Nossa Semana Santa em quarentena, semi-reclusos em casa, mas mesmo assim refletindo da palavra de Deus, que eu quero saudar e dar bem-vindo a Suelene, ao Williams Rodrigues, meu querido Zé Carlos também, um abraço. Vou saudando vocês aqui e aguardando o pessoal aí conectando. Meu amigo Júnior também já entrou. Espero que vocês tenham tido uma ótima noite, tá certo? Que vocês tenham tido um ótimo dia, né? Agora nesse finalzinho de tarde, para a gente refletir um pouco a palavra de Deus e continuando com o nosso objetivo de construir um quadro com a técnica cubista, né? Como eu falei ontem na live, reconstruir toda a Semana Santa, né? A Semana da Paixão, como se fosse para construir uma espécie de quadro cubista do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, na segunda tradição da cristandade, a tradição cristã, nós estamos no segundo dia da Semana Santa, né? Ou Semana da Paixão, e hoje nós iremos refletir sobre o segundo dia, especificamente, que fala sobre a purificação do templo. É uma passagem muito conhecida, tá certo? Uma passagem muito desafiadora, e é sobre ela que eu gostaria de convidá-lo a refletir. Eu estou utilizando o relato do texto de Marcos, tá certo? Por ser mais breve, né, mais objetivo, e colocando algumas passagens paralelas dos demais evangelhos. Bem, o texto é Marcos 11, a partir do versículo 15. Tá bom? Você pode acessar, pode ler ou pode ouvir. Eu vou ler para vocês. Diz assim: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito que a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Bem, pessoal, agora, eu estava lendo, um pouco antes de ler, eu recebi aqui uma notificação no WhatsApp que o meu amigo lá do seminário, pastor Márcio Mano, ele acabou de me informar que ele acabou de perder o seu pai por Covid-19, lá no estado de São Paulo. Então eu deixo aqui a minha palavra de consternação, tá certo? Eu fiquei um pouco emocionado porque Márcio era uma pessoa muito próxima de mim no seminário. Fomos colegas de quarto, de internato, né? Então, assim, meu pastor, meu querido amigo Márcio, um abraço para você. Peço que vocês estejam orando pelo conforto do pastor Márcio Mano, tá certo? Ore pela sua família, pelo seu ministério. Então, estamos aqui tristes por essa perda, tá certo? E ao mesmo tempo esperançosos que Deus possa restabilizar você e sua família, meu irmão. Deus te abençoe. É um momento difícil, gente. Mas, como o texto do Salmo nos diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Então não temeria mal algum, porque tu estás comigo, né? Então, vamos dar continuidade, né, com essa nossa pequena reflexão.
Eu vou saudar aqui alguns irmãos que entraram. A Orlando, minha irmã, Janaína também, Artus, grande Artus, Deus te abençoe, irmã Eliane, Anne Larissa, Cleiton Oliveira. Então, um abraço para vocês que estão nos vendo, nos acompanhando. Bem, nós acabamos de ler o texto do capítulo 11 de Marcos, capítulo 11 do versículo 15 em diante, que fala da purificação do templo, tá certo? O que significa a purificação do templo? O Evangelho de João, ele coloca essa purificação no início do Evangelho, no capítulo 2. Né? E Marcos coloca essa purificação no final do ministério. Inclusive, algumas pessoas acreditam que foram 2 purificações do templo. Né? Então, o nosso objetivo não é discutir se houve 2 ou se houve uma no início ou no fim do ministério. Né? Porque João ele não segue os evangelhos chamados sinóticos. Ele tem um relato paralelo, tá certo? E também eu gostaria de convidá-lo, se você tem interesse de estudar sobre os evangelhos sinóticos, lá no nosso canal Teologia Liberada tem um vídeo especificamente falando e abordando a questão sinótica. Né? Sinótico porque são relatos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Então lá no canal você vai encontrar um vídeo falando especificamente sobre isso. Pois bem, quando Jesus, na terça-feira, entra no templo, ele, com aquela autoridade reconhecida por todo o povo, ele começa a purificar o templo. Né? Ele começa a expulsar os cambistas, derrubar a gaiola, impedir das pessoas traficarem ali, né? No sentido de caminharem. E o que acontece? Jesus Cristo estava com essa autoridade porque recorde-se que no domingo de Ramos, Jesus Cristo entra triunfalmente em Jerusalém. Não é isso? Então, como ele entrou triunfalmente, então ele tinha o apoio do povo, não é isso? Ele tinha a autoridade que o povo tinha otorgado para ele, reconhecendo-o como o filho de Davi, como filho de Deus, como o verdadeiro e legítimo rei de Israel. Tá certo? Então o que acontece? Vamos entender a prática dessas ofertas no templo. E entender um pouco da estrutura do templo. O templo de Israel, que é chamado o segundo templo, não é? Que havia sido reformado pelo rei Herodes, porque não sei se vocês lembram, mas com o general Antíoco Epifanes, né, que ele blasfema o templo que foi reconstruído na época de Esdras e Neemias, sacrificando uma porca no altar do templo e erigindo uma estátua de Zeus na frente do templo. Tá certo? Você vai encontrar isso nos livros de 1ª e 2ª Macabeus. Tá certo? Esses livros, nós como protestantes, nós cristãos evangélicos, nós não aceitamos eles como livros inspirados, mas nós os consideramos como livros de ensinamento, de sabedoria e livros de relatos históricos. Tá certo? A própria Igreja Católica chama esses livros de deuterocanônicos, ou seja, livros reconhecidos após o fechamento do cânon das Escrituras. Tá bom? Então esse período está lá em Macabeus registrado. O que acontece? Herodes, como um estrangeiro enviado para Roma, enviado de Roma para Israel para governar, ele não tinha uma boa vista nos olhos do povo. O povo odiava Herodes. Então foi o que ele fez. Ele reformou o templo, né, e reconsagrou aquele templo, tá certo? Então aquele templo que nós estamos ali com Jesus e seus discípulos é esse templo, digamos assim, reformado, tá bom? Inclusive aquela famosa passagem que Jesus Cristo diz assim: vede que esse templo não sobrará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, porque os apóstolos mostravam a beleza das reformas de Herodes, tá bom? Bem, pessoal, vou saudar aqui a irmã Márcia. Ricardo, meu amigo, grande artista, um prazer ter você aqui conosco. Minha professora Cleonice Campos, Marcos Bittencourt também, sejam muito bem-vindos à nossa live. Nós estamos refletindo sobre a purificação do templo no capítulo 11 de Marcos. Pois bem,
E no capítulo 30 de Êxodo, existe uma recomendação da lei de Moisés, dizendo que todo israelita deveria, durante o censo, antes da Páscoa, ele deveria levar uma oferta de 6 gramas de prata para o templo. Tá certo? Então essa era uma prática. Só o que acontece? Os sacerdotes, os líderes religiosos, junto com os escribas, eles desvirtuaram essa prática. Em que sentido? Todo judeu e todo prosélito, que era o estrangeiro convertido à religião judaica, ele deveria vir para o templo de Jerusalém na época da Páscoa. E ele deveria trazer as suas ofertas para se purificar, para poder participar da Páscoa. Então, só que acontece o seguinte, eles traziam, por exemplo, se eles viessem da Grécia, eles trariam moeda grega, a dracma, né? Então, o israelita não aceitava a moeda estrangeira. Então, no templo existia uma espécie de câmbio e eles mudavam as moedas, faziam a conversão e, logicamente, ganhavam juros com isso, tá bom? E os peregrinos deveriam levar as ovelhas, as pombas, as rolinhas, os cabritos, né? As ovelhas, os novilhos para sacrificar. Só que tem um problema. Imagina você vir da Grécia para Jerusalém, uma distância muito significativa. Imagina você fazer uma viagem dessa, naquela época, trazendo uma ovelha nas costas, ou amarrada com uma corda. Era um trabalho gigantesco, um trabalho hercúleo, né? Então, eles uniram o útil ao agradável. Então, a partir de agora, no templo, tem também um animalzinho para você comprar e sacrificar, tá certo? Bem, o Ricardo aqui perguntou se nós estamos... Sim, Ricardo, nós estamos em quarentena, estamos nos cuidando, saindo somente para ir no supermercado e na farmácia, tá certo? Então, estamos com todas as precauções. Deus abençoe vocês aí, tá certo? A irmã Lucilene, mãe do Tiago, entrou. Seja bem-vinda. Então, perceba o que significa essa prática do templo, essa prática comercial. Até aqui, nenhum problema. O problema começa agora. Por quê? O templo ele era dividido em etapas, em setores. Você tem o lugar santíssimo, o lugar santo, o pátio, o átrio e o pátio. Ou seja, no lugar santo ficavam os levitas, os sacerdotes. O lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. O pátio ficava todo o povo reunido. E o átrio externo, né, o pátio externo, deveria ser utilizado pelos estrangeiros na adoração. Ao que acontece? Exatamente nesse lugar, no átrio dos estrangeiros, eles transformaram aquele local em uma espécie de... Eu não sei se vocês já participaram daquelas expo, né, as exposições de animais lá do Recife. Eu amava ir naquele lugar, né? Então você vê cabrito, vê cavalo, vaca. Então, mais ou menos, eles transformaram o átrio dos estrangeiros naquela situação ali. Então tinha ovelha, tinha pomba para vender. Agora imagina, animais em um local que deve ser um local para oração, para culto. O desastre que era aquilo dali. Sem contar a prática comercial. Então Jesus Cristo, vendo isso, ele diz, não, isso tem que acabar. Vocês modificaram a finalidade, vocês mudaram a finalidade do que é a casa de Deus, o templo de Deus. E é justamente sobre isso a nossa reflexão. Purificar o templo desses desvios de uso que nós estamos acompanhando nos nossos dias. Aqui eu deixo uma saudação também para o Carlos Avelar. Seja bem-vindo. Então vocês percebem por que Jesus Cristo precisou purificar o templo? Porque o estrangeiro não podia adorar no seu local de adoração. Percebe? Então veja só. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes nós esquecemos que tem uma passagem muito esquisita dos evangelhos antes da purificação, que é quando Jesus Cristo amaldiçoa uma figueira. Não sei se vocês já leram esse texto, mas se você voltar os versículos 14, 13, 12,
você vai ver essa prática, né? Jesus Cristo amaldiçoando a figueira. E é interessante que essa passagem ela está diretamente relacionada com a purificação do templo. Por quê? Porque já o profeta Oséias, no capítulo 9, ele identifica Israel como uma figueira frutífera próxima ao deserto, né? Então, de repente, Jesus Cristo vê aquela figueira e amaldiçoa. Então, o que é que os leitores de Marcos, nos primeiros séculos, entenderam imediatamente ao ver essa perícope de texto? Eles entenderam que aquela forma de religião judaica ela estava fadada ao desuso. É como se fosse uma espécie de juízo divino, uma espécie de maldição sobre aquele sistema corrompido de religião, né? Ou seja, uma religião que desprezava o estrangeiro, uma religião que era dirigida por líderes gananciosos, preconceituosos, altivos, politiqueiros, né? Então eles deixaram a religião judaica chegar naquela situação, né? Então, praticamente, quando Jesus Cristo amaldiçoa a figueira, é uma espécie de juízo figurado de Deus sobre aquela prática religiosa horrível. Então aqui nós vemos duas coisas nesse ponto da purificação do templo. O templo ele começa a ser desviado o seu uso e começa por trás de tudo aquilo dali o preconceito contra o estrangeiro. Inclusive o judeu ele era tão conservador naquela época que ele não cumprimentava nem samaritano, que também era o judeu misturado. Então ele se achava tão bom, tão santo, tão puro, que ele nem chegava a tocar nos estrangeiros. Para você ter ideia de como aquele pessoal tinha a mente fechada. E esse ponto também é interessante, por quê? Porque foi justamente por causa da questão dos estrangeiros que o apóstolo Paulo brigou com o apóstolo Pedro. Então lá em Gálatas está relatando isso, que Pedro, antes de Tiago chegar de Jerusalém, Pedro estava junto com os irmãos gentios, os estrangeiros. Aí quando Pedro viu o pessoal chegar de Jerusalém, Pedro se afastou e fez de conta que nem conhecia. Aí Paulo foi e repreendeu o apóstolo Pedro por isso. Então você percebe que no fundo, existe uma espécie de preconceito, discriminação em relação ao estrangeiro, ao outro, né? O outro sempre é o demônio, é o errado, né? E muitas vezes dentro dos nossos arraiais evangélicos, nós encontramos essa espécie de preconceito mascarado, né? Ou seja, se a pessoa não faz, não se veste, não crê exatamente como nós ordenamos, como nós idealizamos, então essa pessoa não serve para estar no nosso meio. Então, pouco a pouco você vai descartando a pessoa, jogando para debaixo do tapete. Isso é uma coisa terrível. E a segunda coisa interessante nesse ponto é que existe realmente um desvio de finalidade do templo. Ou seja, o templo, ao invés de ser utilizado como um lugar, não somente o templo, mas a prática religiosa, ao invés de elevar o homem ao sentimento nobre, ao divino, né? A se consternar diante da sua situação, a amar o próximo, a respeitar, a acolher, esse templo começa a se tornar uma espécie de lugar supremo, onde somente pessoas perfeitas, pessoas muito santas podem entrar. E a casa de Deus é uma casa para todas as nações, né? Então perceba que o templo não é para pessoas perfeitas. Os perfeitos estão no céu, percebe? Então os perfeitos estão no céu, os imperfeitos estão na terra. Na terra está o templo, então é ali que todo mundo tem que estar reunido, tá bom? Então, considerando isso, né, de você descartar pessoas, ter preconceito, eu lembrei de uma frase de um escritor francês chamado Albert Camus, né? Escreve Camus, mas eles pronunciam Camus. Escritor daquele famoso livro O Estrangeiro. E tem uma frase que ele cita no livro O Estrangeiro que eu acho que se adapta bem para essa realidade. E a frase diz assim: não caminhe na minha frente, porque talvez eu não possa segui-lo. Não caminhe atrás de mim, porque talvez eu não possa guiá-lo.
Contudo, eu peço que caminhe ao meu lado, e assim poderemos ser amigos. Então, veja que coisa interessante que o Camille coloca na questão do acolhimento, na questão do templo, né? Se a gente pudesse aplicar isso para a nossa realidade. A questão do templo, da religião, não é você superar pessoas, né? Deixar pessoas para trás, desamparar pessoas, se afastar de pessoas, ou você querer ser superior às pessoas com a sua prática religiosa. A questão é você acolher a pessoa, é andar ao lado. Então, aqui nós temos uma coisa interessante. Então, nós precisamos, a exemplo de Jesus, purificar a nossa vida espiritual, os nossos templos, dessa coisa mesquinha, né? De desvirtuar a casa de Deus e desvirtuar também os nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos têm que ser de igualdade, de fraternidade, certo? Então nós temos que nos purificar de preconceito e essas práticas terríveis. Aqui eu vou saudar aqui o pessoal da GH4 Seguros, o Efraim que está presente também. Deus abençoe vocês. Uma outra coisa interessante na purificação do templo é que existe uma espécie de desvio do uso dos recursos. Aí eu pergunto, qual era o interesse do sumo sacerdote, dos líderes religiosos, permitirem essa prática de câmbio no templo? Porque o dinheiro que entrava era para manter a estrutura, né? Mas por que será que eles têm esse interesse todo? Se não, porque eles estavam ganhando alguma coisa com isso, né? Então, se você autoriza um cambista a atuar no templo, esse cambista ganha com juros. Então, alguma coisa você precisa ganhar. Então, perceba que existe um desvio do recurso para outras finalidades escusas, tá certo? E quando nós lemos 1 Timóteo 6, versículo 5, o texto sagrado diz o seguinte: são homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. O que isso significa? Que aqui é um testemunho, é um desabafo que eu vou fazer com vocês. Nos nossos dias, pastor evangélico se tornou sinônimo de ser corrupto, de ser espertinho, de ser charlatão, de ser ladrão do dinheiro dos outros, enganador, né? Da mesma forma que o padre se tornou o quê? Sinônimo de vigarice, sinônimo de pedofilia, né? Então, isso é uma coisa muito séria, tá certo? Porque essas pessoas, deixa eu reformular aqui a frase. Essas pessoas que praticam isso, elas acabam enlameando todos os demais que exercem essa função. Então, é triste você dedicar sua vida para uma finalidade, como no meu caso, ser pastor, e quando você se identifica como pastor, as pessoas te olham com olhos temerosos, né? Com olhos de cuidado, porque esse cara aí é o espertinho que quer mexer no dinheiro dos outros, né? Por quê? Porque houve o desvio de finalidade, houve pessoas que utilizaram da fé cristã para suprir suas próprias necessidades, seus próprios interesses e ganâncias, tá certo? Então a gente não é menino para não encarar isso, tá certo? Então esse é mais uma coisa que precisa ser purificada, é a atenção com os recursos do reino, porque esses recursos não são nossos, tá certo? E também eu não sou a favor, né? Você sabe que tem pessoas que recebem salários fenomenais, tá certo? Pessoas que vão para o ministério porque parece que não teve sucesso na vida profissional, aí acha que tem o dom e quer entrar na vida ministerial. E eu digo uma coisa para você: se você não tem chamado para cuidar de pessoas, não brinque com isso, não siga esse caminho, porque você vai acabar enlameando os seus amigos, os seus parceiros
de ministério. E isso é uma coisa muito triste e que nós precisamos purificar, assim como Jesus fez lá no templo de Jerusalém. Pessoal, vou fazer uma pequena pausa. Vocês têm alguma colocação sobre isso que foi falado? Alguma pergunta? Se sim, vocês escrevam aqui, por favor. Pois bem, nós vamos agora para um outro ponto que nós precisamos prestar bem atenção para a gente entender. Dentro do templo também, nós temos uma espécie de mudança de atividades simples para atividades mais complexas e especializadas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas deveriam trazer a oferta ao altar de Deus, tá certo? As pessoas deveriam adorar com a sua oferta, né, para que aquela casa pudesse continuar existindo. E o que acontece? Por interesse, as pessoas mudaram tudo isso e elas oferecem mercadorias a consumidores. Então você não precisa mais fazer um sacrifício de trazer uma cabra lá da Grécia para Jerusalém. Basta que você traz um pouco de recurso e você compra. Percebe? Então, você percebe que quem fica responsável por essas ofertas não são mais pessoas da religião, dedicadas à religião, à espiritualidade, à elevação espiritual do homem, mas são pessoas voltadas pensando em lucro, técnicos, administradores, gerentes, contadores, por assim dizer. Tem aqui uma pergunta. Isso aí, Júnior. Mas eu vou tocar nesse ponto que você perguntou, que você escreveu, tá certo? Só um minutinho que eu vou tocar nesse ponto. Então perceba que as igrejas, elas estão passando por um fenômeno muito estranho. O que é esse fenômeno? É a substituição de adoradores, de voluntários na obra, por técnicos, por pessoas mais capacitadas. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum quando a igreja vai crescendo, por exemplo, precisa de o pastor morreu, precisa de um novo pastor. Primeira coisa que a igreja quer, tem que ser administrador, pelo menos. Contador, tem que ser formado em economia, né? Tem que ser, ou pelo menos, técnico da administração, práticas gerenciais, tem que ser teólogo, um monte de coisa. Só que qual é o requisito básico que Paulo apresenta para ser um pastor? É ter cuidado pelas vidas. Paulo não está dizendo que você precisa ter formação intelectual. Óbvio, isso é o mínimo, né? Mas assim, vamos usar aqui o exemplo do médico. Você conhece, por acaso, algum médico que, além de ser formado em medicina, o cara é psicólogo, o cara é administrador, o cara é advogado, o cara é economista, é eletricista? Não. O médico ele precisa se especializar na sua profissão, na sua área, para desenvolver bem a sua profissão. Então, por que é que os pastores dos nossos dias eles têm que ser técnicos administrativos? Então, isso não é culpa desses pastores, é culpa da liderança que acha que ou confunde que o ministério pastoral ele representa também uma questão administrativa. E lembre que quando os apóstolos introduzem os diáconos na igreja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, os diáconos foi justamente para suprir essas necessidades administrativas da igreja. Tinha um problema da distribuição de alimento e os apóstolos falaram o quê? Olhe, nós não podemos deixar o cuidado da palavra para cuidar das mesas. Então, escolham homens que tenham essa reputação, que possam fazer isso. Percebe? Então, eu vejo colegas meus, né? Inclusive em seminário eu vi já isso. O pessoal preocupado em quantas pessoas tem na igreja. Por exemplo, tem um ditado entre os líderes que convite de igreja, de primeira igreja, que são as igrejas maiores, ele já vem abençoado por Deus. Ou seja, então, quando uma PIB convida você para ser pastor, ou pelo menos para participar, a primeira coisa que pergunta, quantos membros tem a igreja?
quais são as entradas da igreja. Então, assim, que é isso? O ministério se tornou realmente uma coisa técnica, uma coisa que visa o lucro, visa, né, o ganho. E isso desvirtuou completamente, que nem o Templo de Jerusalém. Júnior, eu vou falar sobre isso que você falou agora. Não impor as mãos precipitadamente. Eu concordo que nós temos que ter todo o zelo para você poder consagrar uma pessoa, né? Essa pessoa tem que ser reconhecidamente, né, um pastor, um líder na comunidade. Só que também as pessoas, por várias quedas, vários erros, as pessoas estão burocratizando, colocando cada vez processos mais difíceis. Eu não sei se você viu, mas, por exemplo, nas ordens de pastores, devido aos escândalos do passado, eles estão fazendo um processo de concílio, de pré-concílio. Uma coisa que eu garanto a você, nenhum daqueles pastores que estão ali na frente da ordem tem condições de passar num concílio que eles estão elaborando para os próximos, para as próximas pessoas que querem se tornar pastor. Nenhum deles, eu dou a cara a tapa se eles conseguirem responder aquelas 80 questões, passar no pré-concílio, no concílio. Eles não têm condição, sabe por quê? Porque eles não são teólogos mais. Os pastores do nosso meio são administradores. Entendeu? Então, eles estão deixando de lado a poimênica, o cuidado, o conhecimento bíblico, e estão se especializando em quê? Em recursos gerenciais, em recursos humanos, em administração, em contabilidade, em direito. Nada contra, mas qual é o interesse primordial do ministério pastoral? Qual foi a coisa que Jesus perguntou a Pedro? Pedro, apacente as minhas ovelhas. Né? Jesus Cristo está dizendo, quantifique as minhas ovelhas, administre, gerencie. Não, ele diz apacente. Né? Então você vê muitos pastores que têm tempo integral na igreja e eles não dão realmente tempo integral. Eles estão cursando o cursinho de contabilidade, eles estão estudando para fazer concurso público. Né? Então assim, cadê o apacentar? Percebe? Então assim, o ministério pastoral não é brincadeira, não é uma coisa administrativa. Vai muito além disso. Outra coisa é que essas práticas, elas acabam trazendo processos e coisas burocráticas para dentro da igreja. Ou seja, então, aquela pessoa humilde que quer adorar a Deus, que quer cantar, que quer administrar, né, um certo departamento da igreja, ela não tem oportunidade. Por quê? Porque a igreja quer técnicos. Então, eu acho que se nós trilharmos por esse caminho, nós estamos entrando por um caminho muito perigoso. Porque nós estamos excluindo os voluntários e querendo somente pessoas técnicas, capazes, e que nós teremos que assalariar essas pessoas. Percebe? Então, isso é uma coisa muito complicada. Tá certo? Porque é uma faca de dois gumes. Porque você acaba corrompendo o processo. Tá certo? Um outro ponto é que essas pessoas que pensam na burocracia, nos processos gerenciais, administrativos somente e colocam isso como via de regra e prática dentro da igreja, elas acabam transformando as atividades da igreja em programas. Ou seja, retiro, seminário, congresso, passeio, viagem, né? Então, assim, aniversário da igreja, a igreja virou isso. Ou seja, esses pastores se transformaram em gerentes de eventos. E os adoradores que poderiam participar do altar com a adoração, com seus dons, eles têm que ficar sentados, porque os profissionais da programação estão fazendo todo o serviço. Então, o adorador se transforma em um consumidor de programas realizados por esses administradores, tá certo? E ele está ali somente para ser um número e dar dinheiro. Só isso. Verdade, o livro do John Piper é fantástico, quando ele diz assim, irmãos, não somos profissionais. É pau isso aí. Realmente é o ponto centralizado disso que você está falando, Júnior.
Porque nós não podemos ser profissionais de púlpito. Pregar é muito fácil, gente. Ó, se você estudar a exegese, ter acesso às línguas originais, né? Você aprender um pouco de hermenêutica, de homilética, como você fala em público, você prega, meu filho. Isso é muito fácil. Porém, pregação não é isso, né? Se a prática pastoral fosse somente o pregar, era muito fácil. Então requer dedicação, requer tempo, né? Requer estudo, requer abdicar-se de certas coisas. Então, eu poderia ter uma profissão como qualquer outra pessoa, né? Eu poderia ter ganhado uma bolsa, ser um administrador, um concursado público, etc. Mas eu não quis porque essa não é a minha afinidade, não é o meu chamado. O meu chamado é cuidar de vida. Percebe? O Atos colocou uma contribuição aqui, deixa eu ler. Nós estamos assim. Como neste tempo de Jesus, onde os sacerdotes eram escolhidos sem ter... Pois é, Atos. Boa tarde também às irmãs gêmeas Renata e Roberta. Deus abençoe vocês também. Então, nós estamos no tempo em que a igreja está se tornando uma empresa. Assim como o templo estava se tornando quando Jesus purificou, né? Ou seja, eu penso da seguinte forma, e talvez eu tenha um pouco de razão, né? Minha palavra não é verdade, a verdade é Jesus Cristo. Então, assim, se é a minha interpretação. Eu acho que o pastor ele tem que ser pastor, e se a igreja é grande e carece de administradores, a igreja tem que contratar administradores profissionais. Não confundir as duas coisas, percebe? Então eu acho que o caminho é por aí. Outra coisa é que, lembra-se que lá no Templo de Israel, aquele local de adoração, de oração para os estrangeiros, ele foi convertido em um local de comércio, né? Então nós temos aqui um desvio de finalidade. Nós precisamos entender que a igreja ela não deve morrer e ficar fadada a práticas, a programações, a burocracias tolas, né? Então é muito comum, por exemplo, se vocês já participaram de alguma convenção, né, de alguma reunião associativa das igrejas, cara, aqui dali parece um parlamento político, coisa horrível, entendeu? Então assim, eu já vi em sessão administrativa 2 diáconos se saindo no tapa. Então um levantasse contra o outro e dizer, você não é homem de Deus, porque não aceitou a proposta dele, e o outro se levantou e disse, você que não é homem de Deus, aí trocando tapa. Então assim, por quê? Por causa de coisas de burocracia, coisas tolas. Então a igreja não é isso, a igreja não é empresa. Por que será que nós temos, não vou citar nomes quando quero receber um processo, jamais, né? Mas assim, por que nós temos esses papas brasileiros, né? Os caras com milhões, né, com arrecadações. Por quê? Porque eles transformaram a piedade em fonte de lucro, conforme o texto de 1 Timóteo 6,5. Percebe? Então nós precisamos purificar o templo também dessas situações. Tá certo? Bem, meus irmãos, e por fim, vocês precisam entender que a igreja, ela não é uma empresa, a igreja não deve ser fonte de lucro, a igreja ela possui um altar e não um palco, tá certo? E o pastor, ele não deve ser um gerente de eventos. Ele deve cuidar, apacentar. É para isso que nós somos chamados, tá bom? E eu convido você a ajudar os seus pastores a apacentar o rebanho. Então, que possamos pensar nisso nessa Semana Santa, nesse segundo dia de nossas reflexões, na purificação do templo, na desviação de finalidade da religião, no preconceito, contra a exclusão, contra a ganância e contra a mudança da finalidade da igreja e não transformar a igreja em uma questão, em um setor burocrático administrativo, tá bom? Então a nossa reflexão é essa. Eu vou abrir aqui um pequeno espaço para vocês compartilharem alguma coisa e em seguida eu vou encerrar esta live. Natan entrou, grande Amanda, Roberta, Deus abençoe vocês. Bem, pessoal, tem mais alguma contribuição?
Então, amanhã nós faremos uma outra live, tá certo? E nós já vamos entrar na questão... Acredito que Jesus... Isso, Artos. Assim, eu não toquei nessa questão porque abrange muito, né? Mas isso que você falou realmente a questão espiritual. Nós estamos falando aqui do templo físico, né? Mas lembre-se que o templo que Deus escolheu habitar não é mais um templo físico, mas é o nosso coração. E esse templo também pode ser profanado. Então, muito cuidado com a sua vida espiritual, porque o Espírito Santo habita no seu coração. É Deus morando em você. Então, conserve esse templo conforme a vontade de Deus. Tá bom? Meu querido pastor Davidson entrou agora. Então, pessoal, amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-horário, nós vamos fazer uma nova reflexão tratando a Semana da Paixão. Então, hoje nós trabalhamos sobre a purificação do templo, utilizando o texto de Marcos 11. Então, eu desejo a vocês um ótimo dia. Peço mais uma vez que ore pelo nosso amigo e pastor Márcio, tá certo? Que Deus possa confortar a sua família. Também peço que vocês orem por nós, para que Deus nos livre de todo o mal, nos dê força, sabedoria, para continuar com essas nossas reflexões e nos dar saúde também, nos livrar de todo o mal. Então, Deus abençoe vocês, uma ótima terça-feira e conto com a sua participação amanhã. Deus abençoe.